Boa noite, Manuel de Freitas. Obrigada por aceitar o nosso convite, o convite aqui do Dito Bendito, para que nós continuemos a nossa conversa do último dia 27, quando nós fizemos o primeiro programa. E eu gostaria de dizer que o programa tem sido visto com um público até maior do que a minha expectativa, até porque não tivemos uma divulgação muito grande. E no último programa eu dizia que queria conversar com você sobre outras coisas, que não tivemos o tempo hábil de conversar nesse primeiro programa, falamos mais de saúde. E lá eu deixei como ponto final, digamos, como a reticência, o turismo. Nós estávamos avaliando o programa de rádio realizado pelo prefeito de Porto Alegre, o engenheiro José Augusto, e nesse programa, quando ele falava do turismo, quando ele estava se colocando como gestor e com relação a esse ponto, e lhe foi perguntado sobre a bica, ele disse que havia herdado um câncer. Essa questão foi colocada a partir de uma observação feita pelo locutor, de que tinha medo que acontecesse na bica, em função de um processo de erosão que, segundo ele, está ocorrendo na bica, que acontecesse com a bica o que aconteceu com uma praia de São Paulo, que foi aquela tragédia toda próxima ao Carnaval, que todos nós acompanhamos pela televisão. Então, eu queria lhe perguntar, que câncer é esse que você deixou para a atual gestão? Boa noite, Bernadette, boa noite, ouvintes, né? É sempre um prazer estar com você, nessa conversa franca, sincera, verdadeira. Eu fico muito à vontade para falar sobre o turismo, porque foi na nossa gestão que começou a atividade turística em Porto Alegre. Deu uma ideia da nossa gestão, que, graças a Deus, deu resultado. E também, modéstia à parte, praticamente todos os equipamentos turísticos que o Poder Público construiu em Porto Alegre foi também na nossa gestão. Tivemos uma participação também direta no que se refere à questão do desenvolvimento da parceria, do Poder Público com o setor privado, né? Com a questão, principalmente com a questão da construção do hotel, depois veio pousadas, depois veio restaurantes, depois veio... Então, tivemos essa participação, então a gente fica muito à vontade para conversar sobre a questão do turismo, né? A colocação feita no programa de rádio, infelizmente, foi mais uma colocação absurda, né? Uma comparação infeliz, né, do locutor, comparar a situação da bica com a situação que houve, um desastre que houve lá em São Paulo, uma comparação absurda, né? Mas talvez seja na ânsia de agradar, né, ao entrevistado, foi que ele fez essa comparação, né? E mais absurda ainda foi a resposta do gestor, né? Porque, como no programa passado, certo, nós também vamos fazer citações aqui, né, da fala do gestor, que ele sempre fez o programa com duas preocupações, certo? Uma preocupação de dizer em verdades, né? Ele diz o seguinte, o gestor, aquilo, quando o locutor perguntou sobre a bica, né, ele disse, aquilo é um dos cânceres que nós encontramos, né, por falta de cuidado da gestão anterior. No caso, referia à nossa gestão. Ele continuou, houve uma erosão a cada dia comprometendo cada vez mais, né? Então, o termo câncer que ele se referiu aí, eu acho que está na mente dele, né? Na mente dele. Eu acho que talvez tenha sido uma das obras, né, entre outras, né, que a gente sente, a inveja, né, pelo que ele podia ter feito durante os 40 anos de vida pública e não fez, e o que nós conseguimos fazer durante o período que estamos aqui em Porto Alegre. Então, ele faz essa comparação absurda, né? Como se tivesse encontrado uma coisa muito grave, uma coisa muito ruim. Mas uma pergunta, se existe esse processo de erosão em que ele coloca como, no caso, o locutor coloca como uma coisa de alto risco, a pergunta é, a bica está interditada? Não está interditada e nem precisa ser interditada. Houve lá um pequeno desmoronamento, me parece que é em 2018, se eu não estou enganado,
certo? Em 2018, que em nada comprometeu a estrutura da Bica. Em nada, certo? Quando o gestor disse que vai gastar R$ 500 mil, talvez seja baseado nas obras que ele encontrou, como a Escola Filomeno Sampaio foi gastou menos de R$ 2 milhões, ele, numa pequena complementação da obra, gastou mais 540 mil. Mas voltemos então, para a Bica, a gente termina então esse voltando ponto. para a Bica, vamos voltar para a Bica, né? Então, quando ele diz vai gastar R$ 500 mil, né? Não existe em que gastar esse valor lá, porque não existe essa necessidade dessa obra da forma como ele coloca. A Bica, nós construímos a Bica, reformamos por 2 vezes, ou foi 3 vezes durante esses 12 anos, que foi a reforma quando necessária foram feitas. Certo? Inclusive, a última reforma foi concluída em dezembro de 2020. Nós entregamos a Bica, certo? Funcionando perfeitamente. Quer dizer, estava o restaurante parado, tendo em vista a questão da pandemia, né? Como também vários outros restaurantes pelo Brasil, tá fora, e várias outras atividades paradas por questão da pandemia. Mas que a estrutura da Bica estava funcionando perfeitamente bem. E ainda hoje não funciona porque não reabriu isso aí. Né? Ou seja, nem botou para funcionar. Mas nós sabemos que, independente do restaurante estar funcionando para atendimento, a Bica pode atender, porque o propósito da Bica é justamente o banho. Claro que o restaurante é todo um charme, é toda uma estrutura necessária até para que as pessoas possam permanecer mais tempo na Bica. Mas eu tive a preocupação de procurar algumas fotos mais recentes, inclusive fotos que eu fiz. E o que a gente percebe é uma Bica suja e com aspecto de abandono. Inclusive até uma catraca que havia para impedimento, creio eu, de acesso de motocicletas até a área que deve ser exclusivamente para banhistas e pedestres. Pelo que eu vi, isso não estava funcionando. Eu recebi vídeos, até postei no blog, de amigos que visitaram uma Bica no período noturno, e não é sequer iluminação. Então, a questão, eu diria que não é só o restaurante não estar funcionando. A Bica não estaria funcionando do ponto de vista de um espaço para atender o turista adequadamente, porque eu não sei nem se tem banheiro. Pelo que eu vi na última visita. Tem banheiro quebrado, abandonado. Já que está abandonado, os banheiros foram questão quebrado lá. Né? Mas quebrado não só estão os da praça de eventos? Não, da Bica também estão quebrados. Não só o banheiro, a porta aberta lá, uma verdadeira bagunça. Eu fico intrigada com essas questões, e ontem ou anteontem, salvo engano, eu recebi um vídeo de uma menina, que eu acho até que eu tive a oportunidade de conhecê-la numa viagem que eu fiz de Porto Alegre para Natal. Ela se chama, salvo engano, Shirley, me perdoe se eu estou errando o nome, Shirley, ou se é Shirley, e é um vídeo que eu creio que seja até um trabalho de conclusão de curso, em que ela defende o turismo para o Alto Oeste. E uma das coisas de quando eu vi o vídeo que quis trazer esse ponto para a gente debater, foi justamente pensando nessa menina, no que ela se propõe a oferecer na região e o que realmente Porto Alegre oferece. No início da gestão atual, acho que em 2021, ou logo depois da pandemia, não me recordo, o prefeito, inclusive, fez um trabalho com uma TV cearense, esses canais de internet, em que ele convidava a população a ir a Porto Alegre, comer doce caseiro, a ir a Porto Alegre tomar banho de Bica, a ir a Porto Alegre para uma temperatura que eu fiquei até achando que ele estava na Suíça, para dizer o que disse. E eu me intrigo com essa incoerência, porque como é que você convida alguém para ir ao município oferecendo algo que quem vai lá não encontra? Então, como esses estudantes de turismo, os futuros turismólogos, podem recomendar um município como turístico, e aí eu falo em outras pessoas que estão nessa batalha de mostrar Porto Alegre há muito tempo, como é o caso de Isaías Rocha. Eu não diria que nós tivemos uma perfeição, porque não existe perfeição. Mas
Eu, particularmente, eu não me atrevo a convidar um amigo aí a Porto Alegre visitar a Bica no atual momento. Tem também um parque ecológico, né, que eu ainda não consegui ver nas postagens da prefeitura, nenhum convite para que as próprias escolas visitem esse lugar. A única coisa que eu vi sobre esses locais, por sinal, uma coisa que a secretária de Turismo tem feito muito bem, ou fazia no início da gestão, e eu creio que por uma questão de mostrar que tudo que estava vindo era novo, era catar lixo. As fotos dela, juntamente com Edielso Soares, ao lado de sacolas de lixo, era uma coisa muito impressionante. Eu fiquei até pensando, eu disse, puxa vida, secretário municipal mudou de profissão, não que eu esteja desvalorizando os homens da limpeza. Mas até hoje, eu diria, sem medo de errar, e diria até para fazer um comparativo com a sua gestão, a secretária de Turismo de Porto Alegre ainda não disse a que veio. Porque se a Bica, que é um dos maiores patrimônios, não está cuidada, o que é que sobra para o turista visitar em Porto Alegre? O que é que tem? Porque nós sabemos que as opções não são muitas. Existe perspectiva dessa Bica voltar a funcionar? Quando? Voltar a funcionar no sentido de atender decentemente a população? Esse câncer tem cura? Primeiro, o câncer não existe, né? O câncer está na cabeça de quem disse, né? Não existe o câncer. A BIC está apta para funcionar a qualquer momento, né? Com pequenos retoques, reformas no restaurante, que isso não impediu o funcionamento desde aquele primeiro momento. O restaurante parou de funcionar na BIC, não foi por falta de manutenção, foi por questões da pandemia, como foi dito aqui já. Né? Agora, a questão do turismo é que, como em um dos outros setores, ele sempre procura vender uma imagem que não existe, né? Inclusive se vangloriando, porque Porto Alegre tem a gerência do polo. O polo recém-criado, né? O polo chamado Polo Rota do Frio. Quando, na realidade, antes, né? Em 2020, né? Ou no início de 2021, quando a gestão dele começou, Porto Alegre já tinha a gerência do polo serrano, que eram 21 municípios. Quer dizer que Porto Alegre tem a gerência de 21 municípios, certo? Nunca houve pompas por causa disso, né? Dessa gerência, que não foi a primeira vez que Porto Alegre assumiu essa gerência, certo? Mas na hora que ele saiu da gerência de um polo com 21 municípios, passou para uma gerência de um de 5, ou seja, houve uma redução, né? E eu estava dizendo para Silvestre Alencar, eu converso muito com ele, que eu contando essa história para ele, eu disse a ele que eu agora ia usar casaco da Viçosa, porque a Viçosa está incluída como circuito do frio, né? Aí eu brinquei com o Silvestre, eu disse, olha, eu não sei se você está sabendo que a Viçosa agora faz parte do circuito do frio, eu estou deixando para usar casaco no seu município. Pois é, então é isso que é a imagem, né, que querem vender de uma coisa que não existe, né? O turismo, infelizmente, em Porto Alegre tem uma queda enorme, né? Tem uma queda enorme, sabe? O turismo que praticado num período mesmo de pegar mesmo de 2013, né, a 2020, certo? Ele só veio sofrer exatamente em 2020 com a pandemia. Por haver a redução. Mas antes funcionava hotel, funcionava bica, funcionava a cachoeira, foram reformadas, inclusive a Cachoeira do Pingas foi reformada também em 2020, já foi criado estacionamento, uma luta que passamos 4 anos no governo de Rosalba, tentando uma autorização, poder dar uma autorização, né, para se fazer esse estacionamento, né? Mas tinha uma mão santa lá segurando essa autorização e eu veio conseguir no governo de Robson Farias, que foi nosso adversário político, né, na eleição de governador, certo? Mas interessante que você chama de mão santa alguém que faz o mal. Eu fico pensando que seria uma mão endemoniada para você. Pois é, mas sempre teve essas questões aí durante o governo de Rosalba. Bom, de forma que
o turismo, ele existia em determinado momento. Hoje você percebe nitidamente, inclusive as pessoas comentam isso, né? Eu não sei por que o gestor também, lá na frente, ele faz o comentário em relação ao destaque de Porto Alegre é outro, Porto Alegre a gente vê se Porto Alegre, o pessoal pergunta para Porto Alegre com uma admiração, mas foi por causa de gestões passadas, não foi pela atual gestão. Porque o que foi que a atual gestão acrescentou ao turismo de Porto Alegre? O que foi que a atual gestão acrescentou ao turismo de Porto Alegre? Né? Por que que Porto Alegre é uma atração para os outros municípios no que se refere à questão do turismo, né? Se nada foi feito depois da nossa gestão, pelo contrário, fecharam a praça de eventos, né, que foi uma grande obra, não só para Porto Alegre, para a região, certo? Deixou de existir o Caju Agrofest, associado ao Festival de Gastronomia, que é outra coisa criada também na nossa gestão, o Caju Agrofest e o Festival de Gastronomia, na gestão de Euclides Pereira, que quando a gente voltou, quando nós criamos uma condição de ter um espaço adequado para se ter um grande evento, né, para isso a gente teve que preparar esse espaço. Então, construímos a praça de evento. Então, é o momento de voltar ao Caju Agrofest e, associado ao Caju Agrofest, vamos fazer o Festival de Gastronomia. E foi um sucesso em 2019. Infelizmente, em 2020 não aconteceu, né, porque a praça de eventos, na nossa gestão, só teve um evento, que foi a inauguração em 2019, porque a noite de ano de 2019 para 2020, essa noite de ano foi choveu mais de 150 milímetros, não teve festa. Aí, em seguida, o São João não houve, que foi em 2020. Depois, o segundo o Caju Agrofest, que tinha acontecido novamente em 2020, também não aconteceu, né? E nem a noite de ano de 2020 a 2021 também não houve, por questões ainda reflexo da pandemia. Então, a praça de eventos só teve isso aí, mas eles conseguiram, né? Imagina que conseguiu enterrar a praça, desativando os quiosques, né? Rapidamente, na Boca, ele fez uma reforma lá, onde demolia todos os quiosques para mudar de local, porque o local estava errado, né? Entendeu? A obra estava mal feita, né? Mas então, essa obra não foi planejada, não teve uma arquitetura, não teve uma engenharia teve um acompanhando. serviço de Eu engenharia vi um e é uma das praças mais bonitas da região, você pode ter certeza disso. Olha, eu tive aí em Porto Alegre na inauguração, não participei da festa, que eu sou meio adversa à festa popular, mas tive a tardinha com a professora Ivonete Soares, inclusive, e no dia seguinte eu estava voltando para Natal com Gilson Ferreira, meu primo, e a gente parou em Lages para almoçar. Coincidentemente, estava almoçando no restaurante a senadora Zenaide e o marido. Sim, estiveram aqui no evento. E ela comentava justamente isso, disse: eu fiquei impressionada como é que um município tão pequeno constrói uma estrutura muito grande. E eu, como jornalista, eu tenho o vidro de tuberculoso, né? Aí pisquei o olho para Gilson e deixei a mesa e fui ver uns sacos de castanha que tinha perto para ouvir a conversa mais de perto. E ela fazia referência justamente à estrutura, que tinha ficado impressionada com a estrutura que tinha visto. E, ao final, quando a gente já estava no estacionamento, aí eu disse: obrigada pelo elogio ao meu município. Aí ela disse: você é de Porto Alegre? Eu disse: sim, estou vindo de lá, inclusive. Aí Gilson conversou mais alguma coisa, e para mim foi muito bom, porque era uma coisa que estava sendo referendada, e é uma opinião que não estava sendo dada para as pessoas. Era uma conversa informal que eu pude escutar de onde eu estava. Mas uma coisa que eu observo, e isso o presidente da Câmara denunciou, né, do descuido da praça de eventos, que eu tomei conhecimento através dessa denúncia, por isso que eu achei que era o único banheiro que estava deteriorado. Qual é a razão de hoje a praça de eventos estar
daquela situação, se nós temos uma gestão preocupada com o turismo, inclusive divulgando o São João. Eu estou bastante triste, por sinal, vou aqui fazer uma ironia, que eu sei que o São João de Porto Alegre não vai ser muito animado, porque todas as grandes atrações estão comprometidas com Salvador. Eu achei bem interessante essa observação do gestor em dizer que não vai trazer grandes bandas ou grandes atrações musicais no São João de Porto Alegre, porque está todo mundo comprometido com Salvador. E eu que até hoje achava que o lugar de tradição do São João era Pernambuco e a Paraíba, né? Mas, enfim. Principalmente Campina Grande, Caruaru. Também não sabia que não, Salvador, que a Bahia atraía todas as bandas grandes e iam para lá, né? Sei que no Carnaval, sim, aí ia. Agora, São João, essa informação foi nova, viu? Realmente é nova. Do ponto de vista cultural, é novo para todo mundo. Mas, como o locutor também estava muito entusiasmado... Eu acho que a grande imprensa precisa tomar conhecimento disso, que Salvador, né, e a Bahia, existem grandes carnavais e todas as bandas grandes estão lá contratadas. Comprometida agora com o São João, né? Porque com o Carnaval até daria para entender. Mas, enfim, vamos esperar o que Pois é, mas o convencimento em relação a isso aí, você olha, veja, aproveitando mais uma frase aqui da fala... Porque isso é turismo, né? O São João de Porto Alegre pode se incluir como um evento turístico. E eu não sei como é que com essa estrutura, sem funcionar até junho, as pessoas vão para Porto Alegre só à noite, quer dizer, durante o dia elas vão fazer o quê? É complicado. E essa praça de eventos vai servir para o São João nessas condições atuais em que estão? Vai ter condição, vai se recuperar isso até lá? Porque nós estamos em maio. O São João é praticamente daqui a 40 dias, 50 dias, não é isso? Sim, sim. Olha, aí a praça de evento tem um detalhe. Foi uma grande obra para o tamanho do município e 100% com recursos próprios. Foi 100% com recursos próprios. Então, isso é uma coisa que realmente não se vê no Rio Grande do Norte, talvez em poucos locais do Brasil, a não ser cidades com grandes receitas próprias, né? Agora, você vê, ainda voltando à questão da fala do gestor, que está dentro desse contexto aí, quando ele diz o seguinte: uma coisa vocês, porto-alegrenses, podem se orgulhar. Porto Alegre hoje é respeitado em todo o Rio Grande do Norte. Porto Alegre é visto, admirado. É respeitado, sim. Graças a Deus, Porto Alegre entrou no calendário turístico do Rio Grande do Norte e passou a ser conhecido no estado. Eu trabalho, vim para Porto Alegre, eu sou minhas origens aqui, meu pai é daqui, minha mãe é daqui, eu vim aqui enquanto criança em Porto Alegre, mas vim realmente trabalhar em Porto Alegre a partir de 1982. E quando o pessoal dizia que trabalhava na Emater, o pessoal dizia: você trabalha onde? Eu trabalho em Porto Alegre. Onde é? Fica onde? Não me fale disso. Martins, dos Ferros. A gente ficava justificando onde era Porto Alegre, porque não era conhecido Porto Alegre. Então, a partir da nossa gestão, modéstia à parte, Porto Alegre passou sim a ser reconhecido. Então, nem me fale disso, que eu mas ele precisa mostrar o que foi feito na administração dele, que faz com que as pessoas perguntem para Porto Alegre. Porque eu acho que a colocação assim, o que foi feito na administração dele, para que hoje ele diz: hoje o Porto Alegre tem que se orgulhar, se ferindo jacosamente a gestão dele. Eu diria que um evento de 261 anos, de comemoração de 261 anos, em que o ingresso das pessoas era limitado. Né? Inclusive eu, como jornalista e porto-alegrense, né? Alguém que organizou um livro sobre os 250 anos do município, sequer tive acesso virtual para participar do evento. É bom que se diga, já que você pediu para dizer alguma coisa que o prefeito fez, eu diria isso e diria também a falta de incentivo para a Feira de Agricultura Familiar, que era uma coisa que pessoas, por exemplo, Ivonete, ela disse: eu adoro ir para Porto Alegre no final de semana, porque aquela feira, para mim, do domingo é maravilhosa, que não deixava de ser uma atração turística também, porque havia, além dos alimentos produzidos pelos moradores, né, havia também o incentivo às pessoas que produziam artesanato.
Mas eu estou fazendo essas colocações e lembrando de um comentário que está lá no nosso programa no YouTube, que, por sinal, já falei aqui, o número de visualizações é muito boa, e que um cidadão lá comenta que é muito bom entrevistar aliado. Aí eu disse, pois é, eu acho que estava na hora da rádio de Porto Alegre convidar você para uma entrevista. Porque na hora que essa pessoa faz esse comentário dizendo que é muito bom entrevistar aliado, eu creio que ela está comentando sobre o programa de rádio. Porque a entrevista do programa de rádio é que mostra exatamente a grande aliança que existe entre a locução, o meio e o entrevistado, né? Inclusive, esse meu programa não é um programa de concessão pública, é um programa privado. Aqui os convidados são as pessoas que eu acho que têm minimamente o que falar para Porto Alegre e sobre Porto Alegre. Diferente da Rádio Comunitária de Porto Alegre, que é uma concessão pública, onde nenhum adversário político do prefeito tem acesso. Quantas entrevistas você já deu na Rádio Comunitária de Porto Alegre? Eu? É. Nenhuma. Você sabia que uma rádio comunitária, eu creio que você sabe, uma rádio comunitária, inclusive, ela tem a obrigação de oferecer acesso a associações? Sim, sim. Não só a associação, mas também a comunidade, as pessoas da comunidade. Ela é um prestador de serviço para a comunidade. Sim, exatamente. Inclusive, em outro programa de rádio, ele fez referência a associações que têm dono e que citou nominalmente a associação da rádio comunitária como que uma coisa que fosse diferente. Mas é diferente mesmo. É construído na cozinha do proprietário da rádio, que tem o nome de comunitária. Entendeu? E que tem exclusividade, inclusive, não só nas ações, na seletividade da programação e dos entrevistados. Né? Então, é isso que a prática, ela acontece dessa forma e é divulgada de forma diferente. Mas, Bernadette, eu acho que a questão do turismo, a gente ainda tem muito o que se falar, né? Que, evidentemente, tem outros assuntos também a tratar, que não foi possível tratar no primeiro programa, que foram temas, né, tanto da entrevista na rádio, como também da mensagem da Câmara. Sim. E a gente está... Mas, Neto, ainda desse assunto, hoje nós temos tempo bastante para gravar. Eu aluguei o estúdio até terça-feira. Vitor embarcou hoje à tarde para São Paulo para participar de um evento do trabalho dele, só retorna terça-feira. Então, eu estou aqui manejando os botões e com espaço o tempo todo para a gente conversar. Você acredita que o fechamento do hotel de Porto Alegre, que era o nosso maior equipamento de hospedagem, claro que temos outro, mas não com a estrutura que o Hotel Portal da Serra tinha, que inclusive não só era um bom equipamento, como era um cartão de visita, a gente usava o hotel até para passear, né, para poder apreciar a paisagem que aquela área do hotel proporciona. E você acha que o fechamento do hotel tem a ver com a queda do número de turistas em Porto Alegre? Claro que teve a pandemia nesse ínterim, mas hoje isso teria uma influência com relação à não visitação ou à baixa demanda de visitação? Porque hoje o que nós temos praticamente em Porto Alegre é o turismo de excursão, né? O turismo de excursão é aquele que a gente vai num dia e volta no mesmo, ou no máximo com uma pernoite. Não tenha dúvida que o hotel tem uma importância muito grande, né? Mas antes disso, você estava falando que o município era um indutor do turismo. Você estava nesse raciocínio. Sim. O município é um indutor, é um parceiro, né, do setor privado, né, para que haja o bom desenvolvimento da atividade turística, seja que haja essa parceria. Então, é perfeitamente justificável o fechamento do hotel no período da pandemia, como aconteceu em vários outros locais, inclusive locais maiores, centros muito maiores do que Porto Alegre. Então, aconteceu esse fechamento.
mas já era para ter voltado isso aí. Eu acho que está faltando habilidade por parte do setor público, né, para que se converse, volte a dialogar e voltem para que esse hotel volte a funcionar. Né? Porque é muito mais difícil do que fazer com que esse hotel funcione foi fazer com que alguém construísse uma obra aqui do tamanho do hotel de Porto Alegre. Muito mais difícil. Naquele momento que Porto Alegre era totalmente desconhecido no turismo. Totalmente desconhecido do turismo. Então, evidentemente, eu lembro, não sei se você teve a oportunidade de ler um livro de João Sabino, né, onde ele relata, em alguns trechos algumas partes lá do livro, ele fala sobre Porto Alegre, sobre essa parceria com Porto Alegre. Um dos amigos dele, inicialmente, disse, mas, João, por que você investir tanto no município que não tem tradição turística, não tem atividade turística lá? Né? Por que você fazer isso? Ele disse, olha, é o seguinte, lá o prefeito estava tão determinado para construir uma estrutura hoteleira no município que, se não fosse eu, era outra pessoa. Então, essa outra pessoa ia ser meu concorrente. Eu lembro eu não li o livro de seu João, não sabia que ele tinha deixado essa frase escrita. Vai para a eternidade, mas eu lembro dele ter feito essa observação quando da visita dos porto-alegrenses portugueses em 2005, 2004, melhor dizendo, ele numa conversa informal e alguns dos visitantes elogiando a estrutura, e ele fez essa colocação, né, desse investimento, e por essa razão, porque Martins ganharia um concorrente, né, já que ele tinha o hotel em Martins. E ele dizia também que existia, inclusive, uma barreira familiar, pessoal de casa mesmo, achando que não devia ser feito esse investimento, e as pessoas, não, ele dizia, olha, só tinha duas pessoas que acreditavam era eu e o prefeito, referindo a mim, que na época era gestor do município. Então, houve um trabalho de convencimento, né, para que a iniciativa privada viesse investir no turismo do município. Agora, houve uma parada natural por causa da pandemia, mas cadê a articulação do setor público municipal, né, da administração pública municipal, para voltar a esse funcionamento? Qual é a atração que você tem hoje para vir para Porto Alegre? Para chegar e encontrar a bica fechada, né, a praça de evento fechada, né, aquela estrutura que foi feita lá na Casa de Câmara e Cadeia, que desde o início existe um espaço cultural lá, um auditório com 100 cadeiras para o pessoal que funcionava praticamente todo final de semana, com apresentações culturais lá, teatro e mais outras atrações, hoje não existe mais. Qual é a visitação que tem lá? A própria escola, você não vê as escolas visitando mais aquele espaço, né, ou fazendo trabalho lá de interação naquele espaço. Muito menos os turistas. Certo? Então, eu acho que a queda do fluxo turístico no município de Porto Alegre tem uma relação direta com a questão da gestão municipal. A falta de competência da gestão municipal para que incremente o turismo do nosso município. Neto, você disse o que é que tem para ver em Porto Alegre. Tem Papai Noel no final do ano. O Cristo está esquecido e o espaço de Natal está sendo para o Papai Noel. Mas fazer o quê? E luzes, né? É o Natal Luz. Eu quase que desisto de ir para Gramado, porque tem tudo tão igual em Porto Alegre, né? Mas, enfim, deixando a ironia de lado, você falou no turismo, você falou no abandono da gestão pública, e a gente sabe que o turismo ecológico em Porto Alegre, eu diria que é o pedaço do bolo mais precioso, né? As pessoas que gostam de turismo de aventura, que gostam das caminhadas, das trilhas, elas encontram isso em Porto Alegre. A sua gestão, até onde eu sei, foi a primeira e a única que fez um folder de Porto Alegre. Eu não sei se teve outros. Não sei. Sim. Se tem, eu não conheço. Não vi. Eu também não conheço. Não existe na sua gestão esse folder. Se alguém produziu outra peça.
E uma das coisas que eu sempre defendi para Porto Alegre, que infelizmente ainda não foi implantado na sua gestão, nem nessa agora, mas eu creio que vai ser, até porque com essa temperatura que o prefeito disse num programa de rádio que tem em Porto Alegre, eu tenho certeza que as pessoas vão deixar de ir para a Suíça para ir para aí. É um posto de informações turísticas que eu acho que falta em Porto Alegre. Nós temos espaços que poderiam ser melhor aproveitados. Por exemplo, eu moro em frente à praça central, né? E aquele cantinho ali conhecido como o Bar da Praça sempre me encantou como algo que poderia ser melhor aproveitado. E essa praça parece que quanto mais se mexe nela, mais complicada ela fica. Ultimamente não, há 2 anos, né, tinha uma plantação de jambos nela que foi literalmente cortada. Eu nem gosto de falar porque me sinto muito mal em tocar nesse assunto. E uma das coisas que atrai numa cidade também é a sua beleza de arborização, né? Porto Alegre, infelizmente, está perdendo um pouco disso. Eu não sei como é que um gestor que fala tanto de clima, do clima ameno, do clima fresco, que é uma potencialidade que a gente procura em todos os lugares, que é exatamente um clima agradável, faz uma gestão onde a arborização da cidade está sendo destruída. Na sua opinião, o corte de árvores de Porto Alegre prejudica ou beneficia a beleza da cidade? Com certeza prejudica. Prejudica não só a beleza da cidade, como o próprio clima, né? Isso é uma coisa que, infelizmente, vem acontecendo de forma acelerada, né? Eu não sei se é mais uma meta, né? A ser cumprida, né? Retirar as árvores que foi plantada, a grande maioria foi plantada na nossa gestão, né? Uma das opções que foi feita do jambo como uma planta de arborização, também, modéstia à parte, foi feita na nossa gestão em 2001 para 2002, desde aquele momento se incentivou isso aí. Não existe uma árvore perfeita, principalmente para arborizar. Você tem que associar, conviver com a questão da estrutura física, da construção civil, né? Mas o jambo é uma das plantas que eu acho mais adequada para a nossa cidade como arborização. Uma planta que é verde o ano todo, certo? O período de floração, apesar de muita gente reclamar que suja muito, mas é uma beleza assim, exuberante, uma né? beleza exuberante, produz um fruto gostoso, onde pode ser até melhor usado, muita gente usa, né? Consome esse fruto, certo? Então, e tem aquela situação que algumas pessoas reclamam, que é a mudança da folha que acontece com as plantas. Quase a totalidade das plantas existentes, existe a mudança da folha, né? Praticamente todo ano, né? A pessoa pode requerer lá. Então, o município vai analisar, o técnico do município vai analisar se é viável ou não. Mas agora o que é pedido é atendido, no sentido de pediu para derrubar, faz uma coisa que a administração tem gostado muito, que é exatamente derrubar, cortar as plantas que arborizam eu tenho acompanhado isso porque eu sou, apesar de eu ter saído do campo muito cedo, eu até digo que o campo me atrai muito mais do que a praia. E semana passada, eu publiquei no blog, porque eu acompanho o Instagram de Isaías Rocha, e eu vi um vídeo da Casa de Câmara e Cadeia, e de repente eu percebi que não tinha mais o jambo. Até mandei uma mensagem internamente perguntando a data do vídeo, né? Porque poderia... Eu digo, não, deixa eu checar aqui se eu não estou vendo demais. E fui procurar umas outras postagens. E eu percebi que o pé de jambo que havia em frente à Casa de Câmara e Cadeia, que já tinha sofrido uma poda drástica, que eu, inclusive, na época, comentei no blog, ele foi literalmente cortado. É impressão minha ou foi literalmente cortado? Não, foi cortado, realmente. Não só ele, como vários outros foram cortados. Mas você que é um defensor do turismo, né?
ecológico do turismo, das trilhas, do campo. A gente sabe que a situação das estradas em Porto Alegre tem sido uma tônica e uma grita geral. Aí, então, eu acho que a gente vai começar a caminhar para o sítio. Ultimamente tem estourado, tem explodido nas redes sociais vídeos de pessoas que estão mostrando a situação das estradas, estão reclamando das estradas. Tem outras pessoas que ficam insatisfeitas porque estão reclamando das estradas, porque não reclamavam na gestão passada, só reclamam dessa. Enfim, e a gente vê que a polarização em Porto Alegre acontece em todas as vertentes. É preciso investir em estradas, né? Até para que as pessoas possam ter acesso a determinados locais. Mas o que é possível fazer, né, nesse momento também, com relação ao campo, não só para o acesso ao turista, mas para o acesso do morador do dia a dia, para que se melhore essa situação? Porque eu não aguento mais receber foto de buraco. Olha que o meu celular, eu comprei mais um pendrive, porque o meu computador não está mais suportando foto de buraco. É um vídeo e uma foto a cada minuto de sítios diferentes. E a população de Porto Alegre, inclusive os estudantes, né, que me mandaram um vídeo, estão sofrendo muito com essa situação. O que está acontecendo com a zona rural de Porto Alegre? Que, inclusive, eu estou lhe perguntando isso, mas eu quero fazer uma ressalva, que o prefeito disse no programa de rádio que sempre foi abandonado, inclusive o arrojado. Pois é, então é exatamente por esse trecho aí dessa fala dele que eu vou começar a falar sobre a zona rural, onde ele diz textualmente lá, né, que a comunidade Arrojado sempre foi esquecida, como todas as comunidades rurais do município de Porto Alegre. Meu Deus do céu, escutar um negócio desse... Você falou igual ao locutor agora, meu Deus do céu. Esse cidadão, será que ele não sabe, pensa que as pessoas são burras? Será que as pessoas não raciocinam, não têm memória? Que quem transformou a zona rural de Porto Alegre, ela sofreu um processo de transformação grande. E, modesta à parte, eu tive uma participação que há 40 anos atrás começou essa mudança na zona rural de Porto Alegre. Há 40 anos atrás. O técnico da Emater, que trabalhou durante 3 anos só inicialmente na comunidade de Porto Alegre, nas comunidades rurais de Porto Alegre, ele ganhou todos os prêmios que naquela época a Emater dava como incentivo para quem tinha o melhor trabalho do Estado. Certo? Ele ganhou todos os prêmios. Por quê? Pelo trabalho desenvolvido durante aquele tempo. A partir daí, eu fui trabalhar em outro município, mas fiquei sempre com a ligação em Porto Alegre. Né? Lembro que, exatamente através de Padre Dário, né, que foi um incansável, eu acho que Padre Dário é uma pessoa que tem uma admiração profunda por ele, né? Eu acho que foi o maior homem público da nossa geração, o maior homem público da nossa geração. E chamado de comunista. Em Porto Alegre, hein? E chamado de comunista. Chamado de comunista, né? Pois é. Foi Padre Dário, né? Porque ele tinha um trabalho não só de evangelização fantástico, um trabalho de apoio às comunidades, um trabalho em todos os segmentos. Então, eu lembro que, morando em Zé da Penha, eu vinha para fazer uma elaboração de um projeto para conseguir recursos com a cooperativa da Itália para que a associação pudesse comprar castanha do produtor, que era obrigado a vender por necessidade, vendido na folha, como dizia antigamente, né, a um preço irrisório, e ele equilibrou isso aí, conseguindo recursos para adiantar, para evitar que o produtor guardasse, vendesse na época de grande oferta, né, para deixar para vender na época da menor oferta e pegar um preço melhor. Certo? E depois voltei aqui a Porto Alegre como vereador em 1992, certo? E depois, em 97, como técnico da Emater novamente. Bom, então, de forma que a gente fez um trabalho na Emater, um trabalho, modéstia à parte, excelente trabalho com resultados,
Né? Depois, através desses programas que tem do governo do Estado, conveniado com o Banco Mundial, nós fomos, durante 3 anos consecutivos, campeão no Estado, o município que mais elaborou projetos. Certo? E durante esses anos todos, quando eu não estava à frente, no conselho estava Luiz Carlos também, que fez um excelente trabalho, Luiz de Oscar, certo? Nesse conselho, mas eu estava sempre presente. Quando eu estava presidente, ou ele estava presidente do conselho, e durante esses anos elaboramos vários projetos. Na comunidade mesmo do Arrojado, se você vê o que é que existe na comunidade do Arrojado, no entorno dela, existem 2 açudes. O do Engenhor foi construído por Elpílio. O da Cova foi construído por nós. Foi buscado por nós. Inclusive, foram 6 açudes construídos e 4 reformados. Porto Alegre, primeiro, quase não tinha açude. Né? Era uma dificuldade enorme de abastecimento de água na época do verão. O açude do Engenhor, que é colado com Arrojado, certo? O açude da Cova, que é colado com Arrojado, que é quem abastece o Arrojado, Santa Teresa, Ponta da Serra, Belo Monte, Bom Sucesso, Encruzilhada, toda aquela região. Certo? O abastecimento da água com a torneira em cada casa, melhoria nas estradas, reforma e construção de todas as casas, não só do Arrojado, como do Engenho Novo também, do Engenho Novo e do Pega, que isso aí saiu no período da administração de Euclides. Reforma, ou foram, a que não foi reformada, foi demolida e construída outra. Certo? O acesso, foi construído 2 passagens molhadas na Santa Teresa, que por tabela beneficia o Arrojado, que é caminho para chegar lá. Foi calçada a ladeira do Arrojado, da Santa Teresa, a ladeira da Santa Teresa, que facilita o acesso do Arrojado. Foi construído banheiros, cisternas, banheiro privada, com privada, cisternas, estrada, já falei. Teve um atendimento, porque é o seguinte, a questão do atendimento de saúde e educação, certo? Ela precisa fazer um zoneamento. Você pegar uma comunidade, geograficamente, que possa localizar uma comunidade que possa atender a mais de uma comunidade. É o que a gente chama na saúde, por exemplo, de desenho de rede. Fazer 20 tantas escolas, 20 tantos poucos postos de saúde. Não pode. Então, geograficamente, a comunidade Santa Teresa fica bem distribuída, porque fica uma comunidade que de um lado fica Arrojado e do outro lado fica Belo Monte e Ponta da Serra. Então, na área da saúde, o posto de saúde atende essas 3 comunidades. As escolas, tem uma escola na Santa Teresa que depois foi preciso ir para o Bom Sucesso. Houve uma concentração maior, onde tem lá no Bom Sucesso, para atender toda a região, escola do 1º ao 9º ano e escola do ensino infantil. Mas e o deslocamento? O deslocamento dessas pessoas, como é que fica entre uma comunidade e outra? O deslocamento na área da educação com transporte, dentro das comunidades, levando para as escolas de uma comunidade para outra, dentro da própria comunidade. Certo? Então, existem várias obras, a construção de uma quadra de esporte, né, que foi conseguido com a senadora Zenaide, né, que ainda está em execução, que inclusive nós falamos sobre essa quadra no programa passado. Ou seja, o que existe naquela comunidade foi feito ou na nossa gestão, ou na gestão de Euclides, e teve o açude de Engenho Novo, foi construído na gestão de Elpílio. Mas ninguém fez alguma obra lá. O atual gestor não é capaz de dizer uma pedra que ele sentou, a não ser essa escola que ele está construindo lá, que começou lá a construção, e ninguém sabe quando é que vai ser concluída, né? E também como é que vai ser o funcionamento dela, né? Porque são 4 salas de aula para atender a 30 alunos da 1º ao 9º ano, né? Então, não sei como é que essa escola vai funcionar lá, porque não tem como inverter. Você tem uma ideia, a escola do Manuel Joaquim de Sá, que fica na comunidade Bom Sucesso, ela tem uma comunidade bem maior do que ao Arrojado, né? E fica mais próximo do Bom Sucesso, Belo Monte, Ponta da Serra, Retiro, Cavaca, Encruzilhada, só tem 100 alunos. Entendeu? Quer dizer, a escola com 100 alunos... Existe uma justificativa, só lhe interrompendo um pouquinho. Existe uma justificativa para se construir uma escola com 4 salas de aula com um público de 30 alunos?
é possível? Isso tem uma aprovação de ministerial? Não Rapaz, existe um critério? teve um período, que no governo passado, governo federal passado, certo? Muitas coisas foram modificadas e muitas coisas perderam os critérios técnicos para ser executado. O governo passado, você fala a nível nacional, A nível governo nacional. federal. A nível governo federal, certo? Porque se houvesse critérios para a execução de uma obra dessa, jamais seria executada no local desse. Mas, Manoel de Freitas, você não pode pedir mas não critério. nesse local, porque não tem demanda para... Você não pode pedir critério do governo Jair Bolsonaro, porque tudo que não teve nesse governo foi critério, né? Pois é, então, a realidade é que existe lá, por exemplo, o funcionamento na época, no tempo da secretária Marquiliana, né, secretária de Assistência Social, que fez um excelente trabalho, né, e o atendimento para dentro da comunidade, os grupos funcionavam lá na capela do Arrojado, ou vinha para o centro comunitário do Belo Monte, né? Então, todas as áreas têm atuação lá dentro, né, já que a saúde era atendida pela região, pela comunidade Santa Teresa, que não tem como ser diferente. Que hoje, mesmo sendo atendida essa saúde lá, para atender essas 4 comunidades, Santa Teresa, Arrojado, Belo Monte e Ponta da Serra, quem trabalha lá, a maior parte do tempo é ocioso, porque não tem essa demanda toda para o funcionamento de um OBS. Não existe a possibilidade de funcionamento de um OBS em cada comunidade. Certo? De forma que a coisa é colocada, certo? De uma forma, quando ele diz que todas as comunidades abandonadas, como todas as outras comunidades de Porto Alegre, pelo contrário, Porto Alegre são poucos os municípios que têm estrutura rural que Porto Alegre tem. E, modéstia à parte, eu fui uma das pessoas que tive participação direta nisso aí. Eu tive, Padre teve, Euclides teve, outros gestores, como prefeito, tiveram também participação importante. Agora, o atual gestor não tem ainda, não. Dele mesmo, só início dessa escola. E conversa, e vídeos, e promoção pessoal, atrás de promoção pessoal. Certo? Ele não é capaz de dizer a obra que tem feito lá, porque a quadra foi nossa. E a escola está sendo iniciada aí de uma forma, eu acho que ele próprio talvez reconheça lá na frente que o planejamento não está adequado pelas condições de... Eu tenho uma impressão que essa sua fala vai servir para ele dizer que você não quer que chegue nada para o Arrojado. Sim, deixa eu só concluir ele sempre procura deturpar as coisas, né? Mas porque quando ele diz na gestão dele que tem 3 coisas importantes, na administração dele, que tem 3 coisas importantes, que tem gestão, tem planejamento e tem transparência, eu digo que nem tem gestão, nem planejamento e tem uma falsa transparência. Tanto que, inclusive, ele fala, na fala dele, ele diz o seguinte, que o município de Porto Alegre tende a ficar ingovernável. Deixa eu só fazer Tende a ficar ingovernável, certo? Mas eu concordo com ele, né? Porque isso deve-se principalmente à falta de planejamento e à política de pessoal que ele pratica. A política de pessoal que ele pratica é a política do empreguismo para pagar para promessa de campanha. E o funcionário público ele deve ser privilegiado, respeitado, certo? Mas ele precisa sair através de um concurso público, certo? E não como forma de pagar a promessa de campanha através do empreguismo. Porque se ele fazer dessa forma, vai também enterrar outra conquista importante, que foi na nossa gestão, que foi a criação do registro próprio de previdência. É nesse ponto que eu queria entrar para poder você falar. Você está falando aí na questão do empreguismo. É perceptível, e aqui eu estou falando como servidora pública, e estou falando em minha defesa e em defesa do vereador Adalberto Rê, que também é servidor público de Natal, embora more aí em Porto Alegre. Mas não se aposentou, não, porque ele entrou no Serviço Público de Natal no dia 1º de abril de 85, né? Mas eu acho que pela idade... Já vai fazer... Né? Não, ele não se aposentou, não. Inclusive, Adalberto Rega é um privilegiado, porque a gente, para ter uma licença prêmio, a gente precisa trabalhar 10 anos e não ter apresentado nenhum atestado médico.
Adalberto tem licença-prêmio concedida pela Prefeitura de Natal sem nunca ter trabalhado 10 anos consecutivos. Mas aí isso é uma questão de gestão, de privilégio de gestão, né? Ele, felizmente, goza dessa prerrogativa de ser servidor público do município de Natal e morar em Porto Alegre e receber salário. Inclusive, temos salários compatíveis. Mas o que eu ia dizer com relação ao servidor público, que eu entrei nessa vibe de... Porque eu fico muito inconformada com isso quando eu vejo colegas aqui da UPA, pessoas que estão trabalhando, dando um duro danado, que para conseguir, inclusive, o quinquênio, que é um direito, precisa entrar na justiça com advogado. Mas, enfim, essa questão do servidor público, essa prática tem sido uma prática de quase todos os prefeitos. Natal é uma cidade hoje com serviço terceirizado. Né? Você não tem concurso público, você não respeita os últimos concursos e vai contratando o serviço terceirizado, que não deixa de ser uma prática eleitoreira. Inclusive, isso foi denunciado aqui em Natal por alguns vereadores na eleição passada, porque até o título de eleitor estava na mão de alguns vereadores aliados de candidatos. Então, a contratação de serviço terceirizado é uma coisa que prejudica o servidor de carreira, o servidor concursado. Com certeza. E os servidores não se dão conta disso, né? E a própria população não se dá conta disso porque ela quer o emprego imediato e não percebe que o fato dela estar empregada naquele momento pode corresponder à ausência do salário de algum outro familiar que já seja servidor do município no futuro. E isso é uma coisa que me preocupa porque me atinge profundamente. Mas o que aconteceu com o último concurso de Porto Alegre? As pessoas não foram chamadas, não deu tempo. Por que tanta terceirização? Na realidade, os concursados de Porto Alegre, né, os que passaram no último concurso, eles podiam ter sido chamados ainda, até esse ano passado. Foi uma decisão da gestão de esquecer os concursados. Aliás, alguns foram chamados de acordo com o interesse da coisa, né, e de quem era a pessoa, outros não. Né? Se preferiu pela contratação. Hoje existe mais de 25% dos funcionários do município, certo? São contrato provisório ou cargo de comissão. A nossa gestão existia 23 cargos comissionados que não eram efetivos. Né? Hoje existe mais de 100 entre os contratos provisórios e fora as terceirizadas, fora as empresas terceirizadas. 100 cargos comissionados, não? Sim, em cargo comissionado. 100 cargos comissionados na prefeitura? Não, um cargo comissionado ou contrato provisório, contrato temporário. Sim, sim. Que não é permitido por lei. A lei não permite a lei não permite nem processo seletivo, que sempre se faz isso aí, mas que a lei não permite o processo seletivo. O processo seletivo se fosse num caso de extrema necessidade. Né? Um caso especial, é o que o artigo se eu não me engano, 37 da Constituição disso, não estou lembrado se é exatamente o 37. Né? Não sei, tira aqui o número do artigo, que eu não estou lembrado. Mas é bem claro em relação a isso aí.